Dividir o mundo em dois foi importante para solucionar as brigas entre Portugal e Espanha, permitindo a expansão de seus impérios pelo mundo. Mas o que poucos conhecem é a verdadeira Guerra Fria, conspirações e a corrida travada pelos reinos nas águas do Oceano Pacífico, em uma disputa ferrenha pelo outro lado do mundo. No vídeo de hoje, vamos falar sobre a disputa ibérica do Oceano Pacífico e os seus reflexos na história. Mas antes de começar o vídeo, já deixa o dedo no like e se inscreva agora mesmo aqui no canal para não perder as novidades por aqui. Os planos ibéricos para alcançar o Pacífico são bem mais antigos do que se conhece. Com Cristóvão Colombo, os espanhóis acreditavam ser possível chegar à China e à Índia para comerciar e evangelizar aqueles povos. Colombo pretendia se lançar pelo oeste, na imensidão do chamado Mar Oceano, e como calculou o tamanho da Terra bem menor do que realmente era, acreditava ser possível atravessar o Atlântico e o Pacífico e chegar nas Índias e na China de Marco Polo. Como os portugueses sabiam que os cálculos dele estavam errados, ignoraram Colombo sabendo que se ele fosse, morreria. E a existência das Américas no meio do caminho foi a sorte que literalmente salvou o navegante e sua tripulação de não morrerem à deriva no meio do mar. E por mais que depois os portugueses e espanhóis fizessem o Tratado de Tordesilhas e dividissem o mundo entre si, o sonho de chegar à Índia e à China continuava em ambos os países. Após a ocupação espanhola do Caribe e do Panamá, os conquistadores castelhanos ouvem dos nativos a existência de um outro grande mar ao sul. Como a América é uma massa de terra contínua, conectando o Polo Norte e o Polo Sul, os conquistadores acreditavam que seria possível achar alguma passagem pela qual os navios pudessem rumar ao Oceano Pacífico e, assim, chegar também à Ásia. Mas, de acordo com os nativos, aquele caminho por terra era o mais próximo de um outro grande mar que poderia ser interessante para os espanhóis. E assim, pela expedição do conquistador Vasco Nunes de Balboa, os espanhóis descobrem pela primeira vez aquilo que foi designado como o Mar do Sul. Vasco, subindo no monte, avistou o mar e, descendo, tomou posse dele para a coroa de Castela. Tomava, na verdade, sem saber, a posse não de um mar, mas sim de um oceano inteiro. Era o primeiro contato dos espanhóis com o Oceano Pacífico, e do outro lado do oceano, os portugueses navegavam, mapeavam e perambulavam pelas ilhas do Índico, adentrando também no Oceano Pacífico aos poucos. Um ano antes, os portugueses com Afonso de Albuquerque conquistaram Malaca, controlando uma das principais entradas do Oceano Índico ao Pacífico, e no mesmo ano chegavam nas Ilhas Molucas, as Ilhas das Especiarias. Mas as navegações em mares desconhecidos era algo muito difícil. É possível perceber o quanto por meio da leitura da História Trágico-Marítima, publicada sob o reinado de Dom João V, e que narra como as naus eram derrubadas por corais, bancos de areias desconhecidos, tempestades, furacões ou por vermes marinhos que se alimentavam das madeiras do fundo da embarcação. Assim, muitas naus naufragavam em águas desconhecidas no outro lado do mundo. Mas, mesmo assim, os portugueses seguiam as suas viagens, expandindo seu império em um ímpeto que misturava cruzada, expansão da cristandade e, ao mesmo tempo, um generoso lucro comercial. E aqui entra outro ponto muito importante. Modernamente, é comum que as pessoas valorizem as especiarias como um mero tempero para se adicionar na comida e dar um sabor especial. Mas, no século XVI, as especiarias tinham uma função muito maior que isso. Elas eram também muito usadas como remédios. Como vimos no vídeo aqui no canal sobre a fundação das Santas Casas, um dos profissionais de saúde existentes no século XVI era o boticário, que era o farmacêutico da época, misturando ervas e preparando loções e misturas para procurar a cura de alguma enfermidade. Muitas dessas ervas e misturas, na atrasada medicina medieval, serviam apenas como um mero placebo sem efeitos práticos comprovados. Já as especiarias, por outro lado, tinham um efeito prático e rápido e que é comprovado até hoje. A noz moscada, por exemplo,
tem propriedades anti-inflamatórias, antioxidantes, antidepressivas e antibacterianas. O gengibre minimiza dores musculares, atua como anti-inflamatório, ajuda a aliviar a cólica menstrual e a enxaqueca. E a canela tem propriedades antivirais, antibacterianas e até antifúngicas. Ou seja, se hoje em dia, com o desenvolvimento de tantos medicamentos e pesquisas científicas, as especiarias são usadas e comprovadas como eficazes para aliviar dores e doenças, imagine o seu valor em uma época em que a medicina não era tão avançada. As especiarias não só temperavam comida, elas eram usadas para conservar alimentos e também para curar dores e doenças. Além disso, são muito duráveis e altamente resistentes a fungos e pragas, resistindo a longos períodos de estocagem. Isso proporcionou o comércio mais próspero do planeta, e eram utilizadas até mesmo como moedas de troca em escambos valiosos. Muitas vezes, dependendo do local de revenda, 100 gramas de especiarias eram mais valiosas que 100 gramas de ouro, e as especiarias chegavam até o status de dotes de casamento, sendo deixadas como herança, reserva de capital e até mesmo divisas de um reino. Com as especiarias se pagavam impostos, dívidas, acordos e até mesmo obrigações religiosas. A chegada nas Américas permitiu que os espanhóis descobrissem um universo de novidades, úteis em especial para a culinária, como a batata, o tomate, o feijão e o milho. Mas, por mais que esses itens integrem a nossa culinária atual, não eram nada comparados aos itens medicinais de altíssimo valor do Oriente. E os espanhóis buscavam também de todo jeito achá-los no meio da floresta americana. Francisco de Orellana e Gonzalo Pizarro, por exemplo, ouviram dos índios que havia um país da canela no meio da floresta amazônica. Assim, os conquistadores espanhóis, se levando pelo boato, cruzaram a Cordilheira dos Andes e perambularam meses a fio na floresta amazônica, atrás do tal país da canela. E, não o achando, precisaram descer seguindo o fluxo do rio, descobrindo assim o rio Amazonas. Caso os espanhóis achassem as especiarias asiáticas em plena selva americana, poderiam lucrar o mesmo que os portugueses sem precisar percorrer o mundo inteiro. Assim, para suplantar os portugueses, a solução era mesmo se virar para o Pacífico. E aí entra um dos principais problemas em relação ao Tratado de Tordesilhas. Quando o tratado foi assinado em 1494, Bartolomeu Dias tinha acabado de conseguir dobrar o Cabo das Tormentas. Ainda não se tinha os detalhes dos mapas de Juan de la Cosa, e os portugueses não tinham sequer alcançado o Índico ainda. A linha foi traçada em meio ao mar-oceano, sem que os portugueses soubessem exatamente se ali tinha terra ou não. Tordesilhas resolvia o problema territorial de forma temporária. Isso porque, se o mundo era um globo, a fronteira precisava obviamente ser definida também do outro lado. Mas, na altura do traçamento de Tordesilhas, mal se sabia o que estava a oeste completamente, imagine do outro lado do mundo. Assim, com o passar do tempo, os ibéricos foram literalmente descobrindo e mapeando o mundo inteiro. A oeste de Tordesilhas, cartógrafos como Juan de la Cosa mapeavam a costa do Caribe, e navegantes como Pinzon e Américo Vespúcio iam de cima a baixo do continente. Já no lado português, os navegantes descobriam todo um mundo novo, com a descoberta de ilhas como a de Madagascar, da Índia, da Pérsia, do Ceilão, além de ocupar e conquistar localidades como Ormuz. E claro, esses conhecimentos eram trocados entre as cortes por meio de espionagem, e o serviço de espionagem em Lisboa e em Toledo e depois em Sevilha eram intensos. Até mesmo o próprio Cristóvão Colombo transitou na corte de Portugal antes de oferecer os seus serviços a Castela e levou consigo mapas de navegação e conhecimentos náuticos aprendidos com os portugueses. Inclusive, as caravelas e carracas, invenções portuguesas, foram usadas por Colombo para atravessar o oceano e descobrir o Novo Mundo. Essa atividade de espionagem era tão intensa que o rei Dom João II
passou a punir com a pena de morte quem vazasse mapas e técnicas lusitanas, que eram consideradas segredos de Estado. Mas, ao mesmo tempo, também tinham os portugueses os seus espiões no reino vizinho. Assim, conforme o mundo ia sendo descoberto e ficando conhecido, surgia a necessidade de se repartir o outro lado do mundo. 30 anos depois de Tordesilhas, Portugal e Espanha teriam de redividir o mundo, traçando o antimeridiano de Tordesilhas. Mas, enquanto isso não era feito oficialmente, os países travavam uma espécie de guerra fria do outro lado do mundo. E a situação muda de patamar quando o jovem Carlos V decide por financiar o navegador português chamado Fernão de Magalhães. A missão de Fernão era chegar na Ilha das Especiarias pelo oeste, consegui-las e depois voltar pelo mesmo lugar. Magalhães descobre assim o Estreito de Magalhães, a turbulenta passagem entre o Oceano Atlântico e o Mar do Sul. E, ao entrar no Mar do Sul, como ele estava calmo, o renomeia para o Oceano Pacífico. Os espanhóis, assim, descobrem as Filipinas, chegam às Ilhas Molucas e depois precisam voltar à Espanha, circunnavegando o mundo inteiro, sem parar em nenhum ponto controlado pelos portugueses. Isso porque poderiam ser presos pelos lusos por roubar as especiarias das ilhas que, em tese, seriam suas. Assim, com a morte de Magalhães, Elcano precisou atravessar a outra metade do mundo pertencente aos portugueses sem parar. Isso após já ter atravessado metade do mundo e perdido navios e pessoal. Inclusive, na parte final de sua travessia, o seu navio estava literalmente afundando, corroído por vermes marinhos no fundo. E até mesmo na única parada em que fizeram em Cabo Verde, tiveram de fazer disfarçados para não serem aprisionados pelos portugueses. Dos 243 marinheiros que partiram na expedição de Elcano e Magalhães, apenas 18 regressaram vivos. Mas não apenas os espanhóis navegaram nos mares portugueses. Enquanto não era definido o antimeridiano, os portugueses secretamente também navegavam do lado espanhol, investigando o que achavam por ali. De acordo com o historiador Kenneth McIntyre, no seu livro The Secret Discovery of Australia, os portugueses, chegando em Timor por volta de 1511, lançaram expedições secretas que descobriram a Austrália pouco tempo depois. E uma expedição liderada por Cristóvão de Mendonça teria atingido a costa australiana, deixando muitos vestígios que estão sendo aos poucos descobertos no continente. E o motivo de ser secreta a expedição era que os portugueses sabiam que se tratava de uma violação a Tordesilhas no outro lado do mundo. Já em 1526, o conquistador do México Hernán Cortés propôs a Carlos V empreender a conquista das Ilhas Molucas e da China a partir dos novos portos mexicanos no Pacífico. Cortés, assim, de forma megalomaníaca, além de conquistador do México, queria ser também o mecenas da conquista do Oceano Pacífico e da Ásia pelos espanhóis, suplantando assim os portugueses. Assim, em 1527, ele equipou uma expedição liderada por seu primo, Álvaro Saavedra e Cerón, que visava encontrar novas terras no Oceano Pacífico. Mas a expedição é um fracasso completo. Apesar de terem feito importantes descobertas, como o descobrimento do Havaí, e de terem conseguido chegar às Ilhas Molucas, quase todos da expedição acabaram morrendo e, por fim, foram aprisionados pelos portugueses ao chegar nas ilhas. Essas prisões, expedições ilegais e tensão são a mostra da verdadeira Guerra Fria que era a relação entre castelhanos e portugueses na década de 1520. 30 anos após dividirem o mundo, os reinos ibéricos precisavam definir onde passava a linha do outro lado do mundo. E mais, se as Ilhas Molucas, as Ilhas das Especiarias, ficavam do lado português ou espanhol. Assim, portugueses e espanhóis chamavam seus melhores cartógrafos, astrônomos, geógrafos para calcular os meridianos, a circunferência exata do globo e saber em qual metade do mundo ficava a Ilha das Especiarias.
Até mesmo o filho de Cristóvão Colombo, Fernando, estava nessas conferências para traçar o antimeridiano de Tordesilhas. Até que os reinos chegaram em um consenso. E assim, em 1529, é traçada a linha oriental pelo Tratado de Saragoça. Os reinos ibéricos finalmente definem sua fronteira final do mundo, e a partir de então, os navios de cada país têm a sua metade do mundo específica onde navegar. E os reinos ibéricos ainda se estabeleceriam de forma muito mais presente no Oceano Pacífico. Os portugueses chegam ao Japão em 1543 e estabelecem o Porto de Macau na China, de onde fundam o lucrativo comércio. Já os espanhóis conquistam as Filipinas na Ásia e estabelecem uma das mais lucrativas rotas de comércio do mundo, o chamado Galeão de Manila, que ia desde Manila, nas Filipinas, até Acapulco, no México, atravessando todo o Oceano Pacífico. E, inclusive, a ocupação ibérica da Ásia gerou episódios incríveis e completamente desconhecidos pelo público em geral, como foi o caso da Guerra Espanhola para a conquista da ilha de Brunei, ou da batalha entre os nativos mexicanos tlaxcaltecas lutando pelo Império Espanhol contra os guerreiros samurais japoneses nas Filipinas, na Batalha de Cagayan. Ou quando os espanhóis lançaram a expedição para ocupar as Ilhas Salomão, saindo do Peru, e pela primeira vez a expedição foi comandada por uma almirante mulher, Isabel Barreto de Castro. Ou mais, quando os espanhóis levaram a cabo um incrível plano para conquistar a China, inclusive com planos de casamento com os chineses e de catolicização do país. E muitos desses episódios já foram narrados ou ainda serão em vídeos aqui do canal. Então, se você ama história e quer se aprofundar ainda mais, se inscreva agora mesmo aqui no canal e já compartilhe esse vídeo com seus amigos para fortalecer o nosso trabalho. E aproveita e já confere os outros vídeos aqui do canal para se aprofundar cada vez mais na história ibérica.